Entre a população e os tribunais estão invariavelmente os advogados. Num país como a Guiné-Bissau, em que a justiça é um dos setores que mais precisa de reformas, a advocacia é uma das atividades em que mais se sente a necessidade de dar prioridade à reforma da justiça, como pilar de um Estado de direito democrático. E como funciona a justiça? Globalmente, nós podemos dizer que podia funcionar muito melhor. Sempre funcionou, mas quer-se muito mais, porque a Guiné, como qualquer Estado organizado e que confia nas instituições judiciárias como onde resolver problema, portanto, tem que seguir por esse caminho. E nós não temos Estado. Há que dizer a verdade. Há muitos problemas que não são resolvidos pela justiça, porque ela é lenta, é cara, trabalha-se menos e há lá corrupção. Se me perguntasse isso há um pouco tempo atrás, eu diria não. Não tenho o sentimento, não era o meu sentimento de que se fizesse justiça na Guiné-Bissau. Tenho mudado um pouco de opinião, felizmente que sim. Tenho sido surpreendida com decisões tanto nos grandes acontecimentos sociais como do cidadão normal. Tenho assistido a decisões e a coragem nas decisões que me confortam enquanto operadora da justiça, não é? Enquanto um agente que trabalha com as leis e com os interesses e com os problemas do cidadão. Tenho assistido a magistrados que têm coragem de enfrentar poderes públicos para defender um simples cidadão. Portanto, isso parece-me que nós estamos com uma nova geração de magistrados, ou pelo menos estamos com uma geração de magistrados que decidiu que vai exercer as suas funções com profissionalismo, com rigor, isento, mas não é, infelizmente, não é a regra geral. Não é a regra geral. Eu acho que é preciso fazer muita coisa ao nível do exercício da advocacia na Guiné, porque nós vivemos um período um bocado, considero eu, de desleixo em relação ao exercício da profissão do advogado. O mesmo se diga em relação aos tribunais, aos juízes. Eu acho que o país precisa de uma reforma global. O primeiro problema é que nós herdamos muitas leis que são leis de Portugal, quando dominava a Guiné-Bissau, por um princípio que dizemos, se essas leis se condizem com a nossa Constituição, devem manter em vigor. Simplesmente há muitas leis que são desadequadas no tempo e mais, são muito complicadas a aplicar, porque são enfadonhos e devem ser, portanto, aligeradas e não foram. Isso é um lado. O outro lado é que o próprio magistrado não tem condições de trabalhar. Eu há dias estive no julgamento e não vi cadeiras para nos sentarmos. O juiz teve que providenciar cadeiras para nos sentarmos. Portanto, um juiz que trabalha com estes condicionalismos tem que ter uma produtividade fraca, porque realmente é difícil. Os processos amontoam-se. A Secretaria, nem a limpeza funciona nos tribunais. Não sei se por falta de autoridade de quem deve gerir a questão da higiene dentro dos tribunais, mas nós encontramos cadeiras imundas, onde sofás que já há rotos e se calhar já infestados de tudo quanto é animalzinho que vai provocar dano à saúde, e estão lá as cadeiras para que os utentes do tribunal se sentem ou então ficam em pé. Muitas vezes não há luz, não há papel, não há fotocopiadoras, tem que se sair de secretaria em secretaria à procura onde é que há uma fotocopiadora para imprimir uma ata, para que as partes assinem, para que os juízes assinem. As dificuldades são comensuráveis. Os gabinetes não funcionam. Um magistrado, até no seu estatuto, certos direitos que ele deve, portanto, beneficiar, para poder ficar exclusivamente dedicado à profissão. Esses direitos não lhes são
portanto, dados. Ele não usufrui disso. E faz isso, eu diria, mesmo com algum sacrifício. E sacrifício também que tem até a ver com onde ele se senta para fazer a justiça. Isso é outro lado. Outro lado é que nós Guiné-Bissau, pagamos mal aos magistrados. Porque nós todos fazemos parte das leis que são votadas. As leis não são votadas por pessoas que estão desligadas do cidadão. Nós combinamos, estas são as regras que nós queremos que nos rijam. E tem que haver alguém para as aplicar. Quando quem a aplica não tem condições para trabalhar, graças à corrupção, graças à fragilidade das decisões em termos técnicos, em termos jurídicos, vemos juízes a serem tirados do Tribunal de Família para a vara criminal e eu pergunto, eles foram atualizados, eles sofreram esse tempo de atualização de uma área diferente para onde vão começar a trabalhar? Nós temos nossos clientes que vemos todos os dias que estão a ser injustiçados, mas que os processos não andam. E isso não depende de nós. Nós podemos escrever peças e meter no tribunal. E a partir daí o nosso trabalho é acompanhar. E os juízes que deviam ter também os seus prazos para decidirem certas coisas nos processos, ou não têm esse prazo, ou não os cumprem. E a partir daí nós é que estamos com o nosso cliente todos os dias a vê-lo chorar, às vezes até lastimar as situações, e que nós não podemos fazer nada, porque o juiz é que vai marcar o julgamento, o juiz é que vai marcar a conferência, o juiz é que vai determinar uma certa diligência e isso não depende muito do advogado. Cheguei a ter processos que não foram distribuídos durante mais de 2 meses porque alegadamente não havia quórum dos juízes para se proceder à distribuição do processo. Depois temos que correr atrás do despacho de citação. Depois de obter o despacho de citação, corremos atrás do funcionário para ir fazer a citação. Fazemos o nosso trabalho, fazemos o trabalho do funcionário, nós empurramos montanha para conseguir que um processo chegue ao fim. A corrupção é causa e consequência de um sistema fraco. Há falhas na fiscalização da própria justiça? Ou pode exigir-se mais a magistrados que trabalham em condições desumanas? Embora conhecendo as dificuldades que os tribunais têm, e que são manifestas, aliás, também compreendemos que eles podiam ter feito mais, eles magistrados podiam ter feito mais. E quando nós encontramos outra dificuldade maior, que é a corrupção dentro do sistema, ainda mais ficamos como que maniatados e não podemos resolver muitas das vezes as coisas porque prometemos ao nosso constituinte que aquilo que está na lei, se for aplicado, ele tem razão, e depois as coisas saem ao contrário. Isso é o que dói mais. Nós temos que ter a coragem de dizer as coisas exatamente como elas são. Todo mundo fala da corrupção, mas é verdade, existe a corrupção da justiça. Temos que confessar isto porque é um facto. Mas esta corrupção deve-se essencialmente ao sistema. O sistema está mal montado. O sistema deve ser revisto. Porque não há mecanismos de fiscalização eficaz, quer em relação aos julgados, quer em relação aos juízes. Portanto, o sistema deve ser repensado e ser montado de forma a corresponder àquilo que é a nossa realidade em termos da justiça. O acesso à justiça não é só em relação aos tribunais, também a própria administração pública oferece a justiça. Quando um cidadão dirige a função pública para pedir um documento, para pedir uma informação, e não lhe é dada essa informação a tempo, e a pessoa tem que tirar algum dinheiro para pagar uma gorjeta, uma coisa assim, para pagar qualquer, portanto, aquilo também é corrupção. E é falta de transparência, porque aquele funcionário, não há ninguém que controle aquele funcionário, e ele faz o que quer, quando entender, e não faz quando não faz, e pronto, é um conjunto de situações muito complicado. Nós todos temos que ter a coragem e assumir isto como um desafio para mudar o país. As perplexidades que alguns processos enfrentam suscitam questões ao nível da organização interna. Quem supervisiona a justiça? Nós temos processos que não têm uma única intervenção do juiz durante anos. Eu estou a falar de 3, 4 anos, não estou a falar de 1 ano, 2 anos, estou a falar de 3, 4 anos. O processo sem nenhuma intervenção. Eu tenho um processo que aguarda um despacho do juiz
para subir para a relação desde 2011. 2012. Desde 2012. O juiz só precisa de mandar subir. As alegações foram feitas, o preparo foi pago, o juiz não faz o despacho. Já houve requerimentos de aceleração do processo, já houve centenas de idas ao tribunal nestes anos todos. Mando o funcionário, peço ao colega, toda a gente vai saber do processo, e o processo continua. E acho que ele não está a dormir, acho que ele já morreu. E muitas vezes as pessoas são vencidas pelo cansaço e desistem de fazer valer os seus direitos na justiça por causa da morosidade. A fluidez dos negócios, da realização de direitos, mesmo a realização de cada pessoa, depende da realização da justiça, porque é isso que faz as pessoas cumprirem as regras. Quando a justiça diz tu estás errado, a regra é esta, tens que marchar, como as regras são definidas, faz com que toda a sociedade possa endireitar-se sem problema. Por isso, não havendo justiça, o sistema bloqueia-se e corre risco de se explodir. E quando explode, é a guerra. Por isso, nós somos daqueles que defendem que a justiça é fundamental para um Estado de Direito. Como noutros setores que caminham para reformas, a esperança é sempre a última a morrer. Também entre os advogados há otimismo, com cautelas, mas de olhos postos no futuro. Acredito, tenho que acreditar, senão eu desisto de ser advogada, não é? E vou fazer outra coisa, vou aprender a fazer outra coisa qualquer. Acredito sim, e acredito porque sei que há muita gente envolvida nessa reforma, muita gente quer a mudança. Muitos juízes, muitos magistrados do Ministério Público, muitos advogados querem a mudança. As pessoas cansaram-se de aceitar a mediocridade, aceitar a injustiça, de aceitar os desmandos. As pessoas estão cansadas disso. As pessoas ambicionam algo mais, valorizam o trabalho e o esforço que fizeram para terminar uma licenciatura, para terminarem a sua formação depois no SES ou no estágio de advogado ou no Senfoz, e querem que esse esforço seja valorizado corretamente. Portanto, há muita gente da área, dentro deste sistema judiciário, que efetivamente quer a mudança. E já se nota, foi o que eu lhe estava a dizer no início, já se nota. Já notamos decisões elaboradas com muito cuidado. Cuidado de fazer justiça, cuidado de conhecer os factos, de aplicar corretamente o direito aos factos, de proteger os interesses que merecem a proteção legal. A justiça é o princípio e o fim. Quem não tem justiça não terá empresários a investir, porque o dinheiro tem medo do barulho, ele vai embora. Quando a pessoa é injustiçada, não está à espera que o pai lhe socorra como quando éramos pequenos, era ir a uma instituição competente para dirimir esse conflito. Se não há, a sociedade vai acumulando problemas, e esses problemas acumulados acabam sempre no uso da força. E o uso da força pode ser força física, pode ser a guerra, pode ser o que for. E isso não condiz com um Estado de Direito. Portanto, eu tenho que confiar na reforma e tenho que lutar para que haja reforma.